coisa que pode parecer meio loucura, mas um dos aplicativos que eu mais uso é o YouTube. Isso é, além do Facebook, podem me chamar de velho. E eu tava vendo as notificações e eu vi que ainda estavam comentando naquele meu vídeo falando a história do Pico. E foi muito interessante, na verdade, a pequena conversa que eu tive com o cara. Muito obrigado, cara. Inclusive, gente, muito obrigado. Não sabia que aquele feat ia alcançar um ponto tanto decente, então valeu demais. Mas a discussão que estava rolando em especial era sobre o antigo relacionamento que o Pico teve com o pai frente. Discussão vai, discussão vem, e ele fala do soft mod. Mod que eu, inclusive, já sabia há 2 anos atrás. Mas ele falou também que tinha lançado o novo mod. Coisa que eu também sabia, porque eu acompanho no Twitter oficial. Isso que nessa segunda versão eu percebi que eles meio que testaram algumas coisas de escanteio que, mesmo não sendo exatamente mostrado na primeira versão, eles ainda não fizeram os pequenos detalhes que levassem a isso. Como, por exemplo, a frase do First falando que ele não precisaria usar plus o tempo todo, mas tiraram aquela imagem de diálogo que mostrava as marcas do cigarro. Então eu decidi fazer esse vídeo, porque como eles testaram algumas coisas escondidinhas, eu quero muito falar desse mod também. Eu decidi falar um pouquinho dele aqui. Então considerem isso um resumo de história do soft mod. Antes de tudo, não pensem que eu não fico de olho. Eu não mando vídeo há 1 ano, ou quase 1 ano, e assim de ser 400 inscritos. Como chegamos a 200 inscritos, eu não sei. Mas considerando que esse canal tem mais de 6 anos, eu acho que é uma boa meta pra quem não lança vídeo. Muito obrigada, gente. Se quiserem considerar isso daqui um especial de 200 inscritos também, considerem. Até porque é um jogo que eu amo muito, só faz muito tempo. E eu queria muito falar sobre ele. Agora eu tenho como falar sobre ele. Na cidade onde os mais afortunados vivem tranquilamente, os menos afortunados lutam para sobreviver. É nesse cenário que nos é apresentado os nossos protagonistas nesse mod. Pico, um notório artista de rua que gosta muito de fazer grafite e que sobreviveu a um massacre escolar. E Pensa-me, filho de 2 grandes rappers, mas que tem o sonho de ser um grande artista. No mod é confirmado que o Pico e o Pensa-me se conhecem desde a escola, inclusive eles sobreviveram ao mesmo massacre. Se vocês não sabem, o massacre que houve na escola do Pico, ele é canônico nesse mod. E o Pico, inclusive, assustou o Pensa-me e a Crazy, que seria a girlfriend desse soco, a sobreviverem. Só que a girlfriend fica com uns papos muito tortos, e isso a gente vai ver mais pra frente. Então, a partir daí eles se conhecem, mas não é confirmado quando que eles começaram a namorar. Solto que tipo faça 1 mês, 2 meses, por aí. Eu não vou soltar datas. Em um momento da sua fita, o Pensa-me decide fugir de casa. Um tema muito recorrente nesse mod é a violência doméstica, coisa que o Pensa-me sofria o tempo todo, da sua mãe e do seu pai. Ambos os negligenciavam e o forçavam a ir no ramo que ele não queria, que era o de ser rapper. E quando souberam que ele queria ser um artista, essas violências pioraram. Esse tipo de coisa era muito mais marcante no primeiro mod. Como eu falei, tem as marcas de cigarro no corpo do Pensa-me e tá pra ver nos sprites do primeiro mod. E as frases que deixavam isso muito mais marcadas eram muito mais visíveis, sem falar que o próprio monstro do primeiro mod era totalmente diferente e realmente mostrava esse medo que ele tinha do próprio pai. Pico, vendo que o louco do seu namorado iria fazer isso de qualquer forma e que ele estava realmente quase sendo morto na própria casa, decide assustá-lo e assim conseguir terem uma vida normal. Então o Pico assusta ele e é aí que começa a história do soft mod. Na primeira semana a gente descobre que eles estão algumas semanas, sim, semanas, fugindo dos First, até que eles são encontrados novamente pelo Father First, o pai do Pensa-me.
Ele tenta falar, ô filho, muda dessa, filho, pô, a gente tá fazendo o que a gente pode, volta pra casa, Alec. Eu penso em mim, não vou voltar, fica longe de mim, seu velho. E aí começa a batalha da primeira semana. Inclusive, saindo um pouco da lore da primeira semana, sabe por que esse mod, ele trocou todas as músicas que eram do Friday Night Funk original? Porque para vocês que não sabem, na primeira versão não tinha músicas novas, somente as últimas de todas as semanas, e as que envolviam as músicas do Pico, porque não é mais o Pico nesse mod, é a Crazy. Mas tirando elas, todas as músicas eram músicas normais do Friday Night Funk. Aqui não, todas foram trocadas e, meu Deus, como estão maravilhosas. Mas não é só de música boa que vive o mod de soft mod, é também de depressão e raiva. Então vamos continuar, lore. O First fica tipo, cara, você canta muito bem, sabia? Pena que você tá tendo que dizer que essa bosta de caminho que você quer, porra, artista. No Brasil ninguém ganha R$1 sendo artista. E o Benjamin fica tipo, não, mas eu não vou vender pro Brasil, pai, eu não vou vender pra gringo. Enfim, rola tudo. Daí o First fala, ó, se você lutar contra mim e você vencer, eu vou parar com essa merda, eu vou parar de te perseguir. Agora, se eu vencer, eu te ponho nos eixos. Existe um negócio muito bom chamado cinta e você vai sentir ela bem gostosinho. Daí o Benjamin acaba acreditando e pensa, não, porra, vou tentar então. E não é novidade pra ninguém que o Benjamin consegue vencer, afinal, o First tá um velho carcomido e o Benjamin, ele canta muito bem. Mas o First, ele simplesmente não aceita bem, ele tenta pegar o Benjamin à força, puxar ele na raiva, força e ódio, sei lá, tá uma chave pra ele desmaiar. Inclusive, eu fiquei muito triste que não tentaram recriar um dos sprites que foi usado no diálogo, porque aquele sprite é simplesmente assustador. Eu não sei vocês, mas eu achei assustador. Mostra como o pai do Benjamin é um cuzão. Mas o Pico, ele impede tacando tinta rosa na cara dele. Depois disso, eles fogem, tentando ir para um lugar mais longe dali e se esconder, até que eles conseguem, de fato, fugir. Aí começa o que seria a segunda semana, que sendo, na verdade não é semana, é no mesmo dia. Eles acham um lugar para conseguir ficar à noite, que é uma mansão considerada mal assombrada, mas que na verdade só é abandonada. Eles vão lá e acabam achando duas crianças aleatoriamente na mansão. As crianças reconhecem o Benjamin porque os pais deles são bem famosos e, segundo eles, as suas mães amavam ficar ouvindo as músicas, então, sem falar que havia um monte de cartazes pela cidade. Então eles pedem pro Benjamin cantar. O Pico fica tipo, gente, não, a gente tá cansado, mas o Benjamin fala, são crianças, são bonitinhas. Também tenho que ressaltar como as músicas dessa semana são maravilhosas. Gostei demais, mas o maior detalhe que eu quero mostrar é o fato de terem feito o Benjamin dançando a Spook Dance. Na segunda música eu achei simplesmente fofíssimo. Só que a gente não pode esquecer que o Benjamin, ele tem o problema de ter estresse pós-traumático por conta do pai dele. Então ele simplesmente desmaia do meio da cantoria e quando vê, tá lá com um monstro do seu lado. Ele fica apavorado e, como tudo nesse jogo, ele enfrenta o monstro na base do rap. E aí o Pico aparece todo preocupado com o seu namoradinho, até porque ele desmaiou no nada, né? Mas ele fala que tá tudo bem, explica o negócio que era um monstro. E o Pico fica preocupado, mas entende, porque esse negócio do monstro é meio que rotineiro pro Benjamin. Mas o Benjamin pergunta onde tá as crianças e o Pico explica que eles foram pra 14 e pegaram carona com um cara em uma van branca.
Se você só assistiu o Spook Month, você sabe que os meninos fizeram meio que uma amizade lá com o cara que sequestra crianças, mas o Pensament não sabia, então ele fica simplesmente apavorado. Mas como não tinha muito o que fazer, ele só aceita o destino das crianças e fica lá por aquela noite porque estava relampagueando. E depois disso é somente próxima semana. Depois disso eles saem daquela casa e vão para a estação de trem mais próxima que havia ali. Assim eles poderiam sair daquele lugar, os First não iriam mais ficar atrás deles e eles poderiam tentar pelo menos alugar alguma casa a partir dali. Mas por alguma inconveniência do destino, a Grace acaba aparecendo lá e encontrando os dois, conversando da maneira dela, que é passivo-agressivo. Ela consegue convencer o Pensament a cantar um pouco de rap com ela, uma forma de distrair eles e eles não pecarem o trem deles tão cedo. E aí começa a discussão que eu, sendo bem sincero, eu achei que foi muito suavizada, tanto na dublagem quanto nos diálogos. Eu falo isso porque nos diálogos eles não são tão explícitos quanto eles testam na primeira versão. Por exemplo, a Grace, ela não fala diretamente que o Pensament tá com um cara que tecnicamente fez um massacre escolar. E também o Pensament, por conta disso, não explica que não foi ele, que não foi aquilo que aconteceu naquele dia e que, na verdade, ele praticamente salvou. Só que, né, os pais da Grace são manipuladores e acabaram não fazendo ela perceber isso. Nesse ponto, os diálogos são muito suavizados e a dubladora da Grace, mesmo que combine muito com ela, não passa a sensação realmente da Grace está muito mal, da Grace está acabada. Why are you so interested in this criminal? Criminal? Can we please not do this right now? It was supposed to be the two of us since the beginning. What? Of course! We were born to be together! That's our destiny! Grace, that's not... Why? Why are you running away from that? From me? Antes de tudo, eu não tô dizendo que a dublagem tá ruim, ao contrário, eu amei a dublagem. Só realmente não passou o sentimento de desespero que a Grace tava sentindo naquele momento. Pode até falar que é o meu mau costume de estar acostumado a ouvir coisas dubladas em português. Convenhamos, o brasileiro faz uma das melhores dublagens, mas eu realmente não achei que passou tanto o sentimento que a Grace queria ter passado. Eu não vou falar que eu sei dublar muito bem, mas como alguém que sai estava meio que no mundo das dublagens, eu posso dar um pequeno exemplo do que eu tô falando. Mommy and Daddy told me that's the way things are supposed to be. A mãe e o pai falou que era assim que as coisas deveriam ser. What? Of course! We were born to be together! That's our destiny! O quê? Mas é claro! Nós nascemos para ficarmos juntos. Esse é o nosso destino! You're wrong! Mommy and Daddy wouldn't lie to me! Você está errado! Mamãe e papai nunca mentiriam para mim! Mas como falei, não é culpa da dubladora, é meio como falei, culpa dos diálogos que também acabaram suavizando muito a situação. E uma coisa que eu não tinha falado, as músicas que foram mutadas no mod anterior continuaram a mesma aqui, mas eles fizeram uma nova remixagem. E meu Deus, que lindo! A música que eu só gostava antigamente, aqui fica melhor ainda! Eu chorei pra caralho nessa parte, como descobriu. Pelo amor de Deus, me destrói menos, Mote. Teve cutscene no final da música da Grace. Me destrói menos, Mote. Depois disso, a Grace só aceita que o Pensament é simplesmente hétero demais para gostar de mulher, então ela aceita que nunca poderá ficar com ele. Mas quando tudo parecia resolvido, quando parecia que ia rolar as pazes, infelizmente uma fã branca aparece e simplesmente pega os dois. E como a gente sabe, não vai dar bom. Se vem uma fã branca, nunca vai bom. E
Infelizmente não tá bom mesmo, porque a limusine era da Mother Mirrors, que é a mãe do Pense-me. E ela também do jeito passivo-agressivo, que é só no início, porque depois ela fica full agressiva mesmo. Tenta falar com ele, falar: ô meu filho, não siga esse rato de escoto por aí, meu nenenzinho, volta pra casa, eu sinto tanto saudade de você. Mas, obviamente, o Pense-me diz que não, e meus amigos, a peteata que vem em forma de música é indescritível. Mas não é porque a música é boa que ela também só é boa. A música termina e a cutscene só começa com ela xingando ele. E o diálogo se resume a ela chamando o pensamento idiota e falando como ela foi influenciada por aquele rato de periferia. Mas ver o Pico xingar ela e simplesmente tacar a verdade, que a única coisa que ele fez foi amar o Pense-me enquanto eles nunca amaram, é simplesmente lindo. E ver isso dublado é muito melhor. Daí o Pense-me dá a cartada final, falando que essa era a fita dele e que ele escolhia não ir para aquele rumo e nem ficar mais com eles. Óbvio, a Mother não fica nem um pouco feliz e tenta pegar ele à força de qualquer maneira. Daí o Pico só manda a carta: ó, pula pro carro onde eu tô. No boyfriend xinga um pouco ele, mas também convenhamos, o carro tá em movimento. Mas o Pico fala: confia em mim, confia em mim. Daí o Pense-me simplesmente pula, tá tudo certo, e eles caem e morrem, capô morre. Inclusive, que bonitinho a cutscene, ficou bem animadinho. Eu quero comer essa cutscene. Mas eu menti para vocês, não é assim que eu faço com os nossos atacantes. Eles caíram e se machucaram sim, mas eles conseguiram se recuperar e ficar em algum lugarzinho até o Natal. E no Natal eles acabam indo no shopping, tentar se divertir um pouco, relaxar de toda a merda que tava acontecendo com eles, mas eles acabam indo num dos piores dias. E no dia que ia ter um encontro com a família First. Os Firsts, né, obviamente ficam lá: ai meu Deus, por favor, volta pra casa, volta pra casa. Mas o boyfriend simplesmente fala não, e aí começa a famosa batalha de rap. E eu vou dar detalhes em essa música, é a única nova dessa semana, porque na versão anterior já tinha mudado as duas últimas músicas dessa semana. Mas ainda assim são maravilhosas, eu vou mostrar pelo menos um pouco da última, porque tem uma parte que, meu Deus... E o diálogo continua com eles xingando o Pense-me, e o Pense-me é xingado de todas as formas, com, sim, um alerta de gatilho. O First simplesmente falando que ele não precisaria usar aquela roupa que ele sempre usa se ele obedecesse a eles, porque, como eu falei o tempo anterior, não teria marcas de carro. Mas enfim, o Pense-me olha e fala: olha, eu entendo agora o que é os pais amarem os filhos. Se vocês não me amaram, vocês estragaram minha infância, estão me forçando a fazer algo que eu não quero, então nunca foram meus pais, não me chamem de filho e eu vou viver minha vida. Daí com isso começa a segunda música. Só que nem tudo é flores, ele enfrentou o medo cara a cara, mas ele agora tem que enfrentar o seu subconsciente desse medo, que é justamente um monstro. Ele fala os papos que sabe quem o monstro deveria ser, mas que ele enfrentou, logo ele poderia enfrentar o seu trauma, e começa a batalha de rap falando para simplesmente ele sumir. E meu amigo, que música! Que música! Meu Deus, que maravilha de música! Na remixagem desse daí, eles acabaram removendo o grito do monstro, mas mantiveram o do Pense-me. Sinceramente, é maravilhoso, é simbólico. Ver o Pense-me superando seu trauma é fino. É um dos pontos altos desse mod. Pra vídeo de curiosidade, eu vou testar a mesma parte, só que na versão anterior desse mod, porque eu tenho ela passada aqui, eu nem preciso falar que eu ficava escutando ela o tempo todo.
monstro loucão acorda, abraça seu namorado numa cena fofíssima e no fim fica tudo bem, eles superaram, eles não precisarão mais ter medo e os Spirits também tinham ido embora, então eles poderiam aproveitar o resto do dia. Mas a gente ainda tem mais uma semana, então vamos para mais uma semana. Houve uma pequena quebra do tempo, que eu não sei de quanto tempo, mas houve e agora eles estavam indo em um encontro duplo. Grace convida o Pensament pra ir num encontro duplo porque eles ainda são muito amigos e a Grace queria apresentar um novo namorado que ela conseguiu. Eles topam e vão num piquenique praticamente. No encontro eles conhecem o Sven, que é o novo namorado da girlfriend. E ele tá simplesmente muito agressivo para o que deveria ser um dia tranquilo em todo mundo com o encontro e todo mundo percebeu aquilo. A primeira coisa que o Sven faz é simplesmente chamar o Pensament para uma batalha de rap e tentar vencer ele. E a semana na verdade se resume a isso. O Sven tentando vencer ele numa batalha de rap. Todas as músicas são simplesmente lindas, maravilhosas, mas eu quero dar destaque na última música, então eu vou continuar falando a lore até chegar na última música. Em um pequeno resumo, ele perde bastante pro Pensament, e o Pensament fica, meu amor de Deus, meu amigo, vamos só tentar continuar, porque eu quero esse encontro seja pacífico. E o Sven não querendo, o Sven falando, não, revanche, eu não quero deixar tua amiga triste, porque você não quer deixar a Grace triste, né? Até que no final ele simplesmente enlouquece e fala o porquê ele tá querendo tanto lutar e vencer o Pensament. O Sven tá fazendo tudo aquilo porque ele sente que o Pensament fez com a Grace foi demais. Tipo, deixar a Grace muito mal, porque eles se conheceram naquele dia em que o Pensament falou a real pra ela e que nunca rolaria e etc. Tudo que o Sven quer é simplesmente fazer a vingança para sua namorada, porque bem, o cara que deixou ela triste tá bem ali. E ele faria isso de qualquer forma, como a gente pode ver na cutscene, nos sprites, tá tudo foda. Ele literalmente levou uma faca pro encontro. O Pico até tenta interromper, mas o Pensament fica tipo, não, Pico, minhas lutas, eu que luto. E rola a última música e, meus amigos, que música linda! Se você socou, você também provavelmente se assustou com essa morte repentina, mas acredite, isso faz parte da história também. Sim, faz parte da história você perder, porque na história o Sven vence. Assim ele começa a ficar mais tranquilo, ele fica menos violento. Ele só realmente queria fazer meio que a vingança pela sua namorada. E bem, ele conseguiu. Segundo o Pensament, foi a primeira derrota que ele já teve. O Sven fala como ele era um cara legal e que como queria ter aproveitado um pouco mais do encontro, mas a Grace fala que precisa ir porque os pais dela acham que ela está estudando. Pensament fica meio chocado porque ele não sabia que a Grace tinha simplesmente mentido para os pais dela. Essa foi praticamente a primeira vez que ela mentiu. Mas ele também fica feliz porque ela levou em consideração o conselho que ele deu para ela, que é seguir a própria vida e não deixar os dois meio que impedirem isso. Daí ela fala como realmente precisa ir embora porque ela não deveria nem encontrar os dois e muito menos namorar o Sven. Então eles não poderiam suspeitar de nada. E assim termina esta semana. Tem mais uma semana, mas ela é feita de uma música só e é só realmente depois do encontro, falando como o Pensament, mesmo ele dando partido, gostou do encontro, como ele estava feliz de ter tudo dado certo. E o Pico reservou um momentinho para ficar só eles dois para aproveitarem um pouco mais o dia. E meus amigos, essa música fecha o mod com chave de ouro. E essa semana termina com o Pico e o Pensament simplesmente se pensando, falando como se amam. O Pico recebendo uma ligação e falando que os pais dele simplesmente queriam conhecer o Pensament.
Talvez uma nova festa para uma nova semana, não sabemos. Isso vai depender muito dos criadores. E é aqui que é a história do mod a capa. Eu sei que tem músicas extras, são 3 músicas extras. Além do Goku, que eu nunca consegui acessar, mas eu sei que existe. Mas a história realmente acaba aqui com essa semana. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu fiz ele em um dia só, que é o dia que eu tenho folga do meu trabalho. E principalmente, eu estava muito animado para falar desse soco. Eu queria muito falar desse soco. Ai, que lindo! Mesmo sem roteiro, mesmo sem nada, eu tive todo o cuidado para ter certeza que eu estava falando tudo certinho. Mas pode ocorrer alguns erros, tipo... eu trocando o nome dos personagens, chamando a Crazy de Girlfriend, chamando Pansy de Boyfriend, mas... como isso não afeta o entendimento no geral, eu decidi simplesmente testar. Até porque o meu tempo só tá bem curtinho. Eu pretendo sim fazer outros vídeos. Eu estava inclusive planejando um vídeo de Underworld Office, mas parece que é simplesmente amaldiçoado. Eu não consigo terminar a edição daquele vídeo nunca. E muitas das vezes eu acabo tendo que ir excluindo e tentar refazer, porque ou eu não gosto ou porque simplesmente realmente tá horrível. Se quiserem que eu faça vídeo de outros mods, não se preocupem, eu definitivamente quero fazer. E alguma hora talvez saia algum outro que eu faça com aquele ânimo de sempre. Mas eu não prometo também frequência, porque a frequência tá muito difícil pra mim. Mas beleza, vamos parar de chorar porque o vídeo já tá longo. Então tchau e espero que vocês tenham uma ótima semana.